Essa questãozinha sobre a MDC diz o seguinte: a direção do Colégio Militar do Rio de Janeiro contratou uma empresa com o objetivo de construir uma nova sala para o clube literário. A sala terá 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento. Então, pelo contexto, é fácil notar que essa sala ela tem um formato retangular. Esse tipo de problema, quando a gente trabalha com o nosso universo considerando os números inteiros, você evita anotar esses valores durante a resolução das questões como se fossem números fracionários. Por exemplo, ao invés de falar que essa sala tem 3,36 metros de largura, você menciona que essa sala vai ter 336 centímetros. Assim, o que estava na forma decimal ficou na forma inteira. Então, como eu transformei a largura para centímetro, o comprimento que estava em metro também vou transformar em centímetro. Então, ao invés de falar que o comprimento dessa sala é 4 metros, eu vou falar que de agora em diante o comprimento dessa sala é 400 centímetros. No piso, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica quadradas, do mesmo tamanho. Então, ele só vai colocar peças quadradas e essas peças quadradas, elas apresentam o mesmo tamanho. Então, ele aqui vai colocar uma peça, a outra peça vai ter o mesmo tamanho da peça anterior e todas essas peças, elas são, pessoal, quadradas, tá bom? O que significa dizer que o comprimento e a largura delas são exatamente iguais. Então, se elas apresentam L centímetros de comprimento, elas também vão apresentar L centímetros de largura, ok? Admitindo-se que não haverá perda de material. Cara, quando ele diz que não vai haver perda de material, pessoal, isso significa dizer que ele não pode quebrar nenhuma dessas peças. Isso significa dizer que essa peça, ao longo do comprimento de 400 centímetros, vai caber aqui dentro um número inteiro de vezes, porque eu não quebrei nenhuma peça. Então, se eu perguntasse a vocês quantas vezes eu coloquei L aqui, você pode responder que você conseguiu colocar L exatamente K vezes. Onde esse K, ele é necessariamente um número inteiro. Por quê, professor? Porque se o K não for inteiro, eu vou ter que quebrar a peça. E se quebrar a peça, eu não vou conseguir, pessoal, fazer com que não ocorra perda de material. Ele disse que não ocorreu perda de material. Da mesma forma, aqui, meninos, ao longo da largura dessa peça, como não houve perda de material, então o número de vezes que essa peça coube aqui na largura, que é 336 centímetros, também foi um número inteiro de vezes. Então, se eu pergunto a vocês quantas vezes L coube aqui dentro, você pode responder que L coube aqui dentro, por exemplo, M vezes, onde esse M necessariamente tem que ser um número inteiro. Então, o que isso quer dizer? Que ao longo dessa horizontal, ao longo do comprimento da sala, eu consegui colocar quantas peças quadradas? K peças. Então, quer dizer que K vezes L vai dar exatamente o comprimento da sala, que é 400 centímetros. Então, se eu perguntasse a vocês quem era K, vocês vão me responder que K é 400 dividido por L. Como K é um número inteiro, esse L tem que ser necessariamente um divisor de 400. Então, já tem uma dica sobre L, que ele é um divisor de 400. Da mesma forma, ao longo da largura da sala, eu coloquei as peças quadradas um número M inteiro de vezes. Quer dizer que L mais L mais L, M vezes L, vai dar exatamente a largura da sala, que é 336 centímetros. Então, se alguém me perguntar quem é M, eu vou responder que é exatamente igual a 336 sobre L. O que eu tenho que analisar é que M é inteiro. Se M é inteiro, o L é um divisor de 336. Então, eu descobri que L ele é um divisor de 400 e o L é um divisor de 336. Então, L tem que ser um divisor comum a 400 e a 336, ok? Continuando a leitura. Ele pergunta: admitindo que não vai haver perda de material, ou a menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso. Pessoal,
Se ele vai usar a menor quantidade de peças, isso significa dizer que ao longo do comprimento dessa sala, o número de vezes que ele quer colocar L tem que ser o menor valor possível. Quer dizer que esse K tem que ser um valor mínimo, para que eu consiga cobrir toda essa sala com um número mínimo de peças. Ora, se o K tem que ser mínimo, é porque o L, que é o divisor, tem que ser máximo. Então, descobri, pessoal, que L tem que ser o maior divisor possível de 400. Evidentemente, ao longo da largura da sala, eu também devo colocar, pessoal, um número mínimo de peças, que é M. Então, ao longo da largura da sala, para eu colocar um número mínimo de peças M, para M ser mínimo, L tem que ser máximo. Como L é um divisor de 336, então L tem que ser um divisor máximo de 336. Então, se eu juntar todas essas informações, além do L ser um divisor comum a 400 e 336, L tem que ser o maior valor possível. Então, conclusão que eu cheguei, esse L simplesmente só pode ser o maior divisor comum a 400 e 336. Pronto. Então, basta ir atrás desse MDC, assim eu acho L. Professor, como é que eu acho esse MDC? Vamos calcular esse MDC de uma maneira que geralmente vocês não estão acostumados, que é o método da divisão sucessiva. Em que consiste o método da divisão sucessiva? Eu pego o maior deles e divido pelo menor. Eu vou realizando essa divisão sucessivamente até eu encontrar um resto zero. Como assim? Vou explicar para vocês. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em cima desse meu algoritmo os quocientes da divisão e embaixo eu vou colocar, meninos, os restos da divisão. Vou explicar para vocês como é que isso ocorre. Se eu dividir, por exemplo, 400 por 336, quantas vezes 336 cabe dentro de 400? Cabe exatamente uma vez. Uma vez 336 dá 336 para 400, vai dar exatamente 64. Perceba que o resto que eu encontrei, ele não é zero. Se o resto que eu encontrasse fosse zero, isso significa dizer que o divisor em questão, que é 336, seria o MDC, mas não é zero. O que eu faço agora? O nome do método, método das divisões sucessivas. O que eu faço? Eu pego o resto encontrado e admito ele como se fosse um novo divisor. Ah, professor, então o 64 vai ser nosso novo divisor, que vai dividir o divisor anterior. Qual é o divisor anterior? 336. Então eu vou pegar agora, meninos, 336 e vou dividir por 64. Então, quantas vezes 64 cabe dentro de 336? 5 vezes. Porque 5 vezes 60 está 300, 5 vezes 4, 20, junta as duas coisas, 320. 320 para 336, 16. Perceba que o resto que eu encontrei, 16, ele não é zero. Então, esse 64 também não é o MDC. Como o nome do método é o método das divisões sucessivas, eu vou tomar esse resto como se fosse o nosso novo divisor. Então, esse resto agora, que é 16, ele vai dividir 64. Professor, quando eu divido 64 por 16, quantas vezes 16 cabe dentro de 64? Exatamente 4 vezes. 4 vezes 16, 64. Para 64, nada. Professor, o resto que encontramos foi zero. O que isso significa? Significa dizer que esse último divisor em questão é exatamente, meninos, o MDC procurado. É o MDC entre 400 e 336. Ou seja, esse 16 que eu acabei de encontrar é o L. É o valor do lado daquela peçazinha quadrada que eu vou usar para cobrir toda a sala. Então, lá para cobrir toda a sala, eu vou usar peças quadradas de dimensões quanto? De lado 16 centímetros, ok? Então, qual é a pergunta da questão? A questão quer saber o número mínimo. Para o número ser mínimo, esse L tem que ser máximo. Lembrando, é o número mínimo de peças sem ocorrer sobra de material. Então, se ocorrer sobra de material, o valor máximo de L é 16. Então, quando L for 16, a quantidade de peças que eu coloco vai ser mínima. Ou seja, o K vai ser mínimo. O que é o K mínimo? O que é o K mínimo? É que a quantidade de peças que eu coloco aqui horizontalmente ao longo do comprimento é mínimo. Então, qual é o valor que eu achei para cá? Quantas peças, no mínimo, eu vou colocar ao longo do comprimento? Basta pegar 400 e dividir por 16.
400 por 16 resulta exatamente 25. Quer dizer que, ao longo do comprimento, para não ocorrer sobra e para que o tamanho da peça seja, para a quantidade de peças ser mínima, o K tem que ser 25. Quantas peças no mínimo eu vou colocar aqui, pessoal, ao longo da vertical? M, onde M é exatamente igual a 336 dividido por 16, que isso dá exatamente 21. Então, se alguém me perguntar o número mínimo de peças ora, o número mínimo de peças será quantas peças eu consegui colocar no mínimo ao longo do comprimento? 25. Quantas peças eu consegui colocar no mínimo ao longo da largura? 21. Se eu pego 21 e multiplico por 25, eu vou achar um total de 525 peças. Então, eu consegui colocar 525 peças no mínimo, sem ocorrer sobra de material, tá certo? Que está exatamente em qual alternativa? Letra D de dado.